Bom, vamos então falar realmente do nosso caixa. Eu não vou aprofundar muito no tema de investimentos aqui, mas eu só quero dar uma leve introdução para que vocês fiquem situados e já consigam fazer pelo menos o seu primeiro investimento. O caixa nas finanças, ele serve basicamente para duas coisas, ou para reserva de emergência ou para uma reserva de oportunidade. A sua reserva de emergência vai ser aquele valor que você vai poder contar em momentos de crise. Em um momento que você tem uma conta a mais para pagar, em um momento que você tenha alguma eventualidade ruim, um acidente, alguma coisa que aconteça. A reserva de emergência, o caixa, ele vai servir para suprir esses momentos realmente de emergência. E o outro deles é a reserva de oportunidade. Vamos supor que você tenha a oportunidade de fazer um investimento que você queira com um valor mais baixo, pagando menos por esse investimento. Você vai tirar o dinheiro do seu caixa e vai transferir esse valor financeiro para esse novo investimento. Você vai fazer um aporte nesse novo investimento. Então, o nosso caixa ele serve basicamente para essas duas coisas: reserva de oportunidade e reserva de emergência. Geralmente, o valor indicado para a gente colocar em um caixa é de 3 a 6 meses do nosso custo de vida atual. Então, lá na aula anterior, que você fez aquela discriminação das suas despesas, você colocou tudo naquela planilha, constou tudo lá, você vai pegar o valor do seu custo de vida, que o nosso estava aproximadamente em R$ 4.600, a gente vai pegar aqueles 4.600, multiplicar aí por 6 meses, e aí a gente vai ter o valor aproximadamente de R$ 27.600, que vai ser o valor que a gente precisa ter de reserva de emergência. Para pessoas que são empreendedores, o recomendado é que seja em torno de 12 meses do seu custo de vida para que você tenha mais margem de erro aí nas suas empreitadas. Aqui vocês vão ver que a gente vai fazer um teste dessa nova empreitada nossa, então por isso eu vou colocar como padrão a gente deixar 6 meses do nosso custo de vida. Lógico que isso também fica a seu critério, né? Igual no mercado financeiro a gente tem um perfil de investidor, que vai ter aquele investidor mais conservador, vai ter aquele investidor mais arrojado. Aqui a gente também tem o perfil de empreendedor. Vai ter aquele empreendedor que arrisca mais, que ele é mais arrojado. E também vai ter aquele empreendedor que ele é um pouco mais conservador, que ele quer ter uma margem de segurança um pouco maior nas suas operações. Então vamos para uma outra característica desse caixa que a gente vai formar aqui. Ele tem que ser um valor que ele seja de fácil acesso. Quando você precisar arcar com alguma despesa, quando você tiver alguma eventualidade, tem que ser um valor que ele facilmente esteja disponível para nós. O nome disso, basicamente, é liquidez. Então, o caixa ele precisa ter liquidez. Liquidez nada mais é do que a facilidade da gente converter o nosso bem, o nosso investimento, em dinheiro na nossa mão de novo. Então, por isso que o seu caixa ele precisa ter bastante liquidez para você conseguir trabalhar bem. Outro fator é que esse caixa ele precisa ser um investimento extremamente seguro. Por que disso? Você está fazendo uma reserva de emergência, você está fazendo uma reserva financeira. Não pode ser um investimento que ele vai ter alguma oscilação, porque esse valor é um valor que você já está contando que você vai precisar dele. Então não pode ser algo que desvalorize. Por isso a gente precisa escolher o investimento o mais seguro possível para nós. E por esses dois motivos, principalmente, que o investimento que a gente vai fazer em caixa é o Tesouro Selic, que nada mais é do que a gente emprestar dinheiro para o governo. Falando de uma forma bem simples, na poupança a gente empresta dinheiro para o banco, né? A gente deixa o nosso dinheiro emprestado para o banco e aqui a gente vai fazer um empréstimo para o governo. Então a nossa segurança é muito maior. O governo ele tem muito mais estabilidade do que um banco, que é uma instituição privada. Então aqui a gente vai focar basicamente em fazer um investimento no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil atualmente e é um investimento de fácil acesso. Se você solicitar o resgate dele hoje, dentro de um dia, o valor já está em conta. Então, além de ser seguro, ele tem uma liquidez muito boa também. E nesse momento econômico que a gente está vivendo, falando assim de uma forma bem simples, a gente está tendo taxas de juros um pouco mais altas. Ou seja, os empréstimos, eles estão tendo um valor mais alto também. Como você não está tomando empréstimo e sim emprestando dinheiro, você que está recebendo aquele juro alto. Então, além disso, a gente está tendo um investimento que está rendendo aí cerca de 1,15% ao mês para nós. Então, além dele ter a segurança e a liquidez, é um investimento que está tendo uma boa rentabilidade também. A gente tem outros meios que vai ficar muito similar ao Tesouro Selic e que às vezes pode ser até um pouco mais prático para você, que são as contas digitais. Tem alguns bancos que só de você deixar o dinheiro na conta corrente, ele está rendendo 100% do CDI, que basicamente a remuneração é a rentabilidade do Tesouro Selic. Então, alguns deles por exemplo, o Nubank,
Banco Original, Banco C6, PicPay, que são algumas contas digitais que você pode deixar o seu dinheiro lá, parado, digamos, só que esse dinheiro ele vai estar rendendo, ele não vai estar parado, ele vai estar rendendo 100% do CDI para você, que é basicamente a remuneração do Tesouro Selic. Nesse momento, esse 100% do CDI está dando praticamente aí uns 13,60% ao ano, ou seja, vai dar mais de 1% ao mês. A única coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é que tem algumas contas digitais que elas contam data de aniversário. O que é isso? Se eu deixar o valor investido hoje, ele só vai render para mim daqui contados um mês exato. Por exemplo, se eu fizer o resgate daqui a 15 dias, esses 15 dias que ficou investido não rendeu nada. Ele só rende a partir do período de um mês contado da sua data de investimento. Então isso aí é o período de aniversário. No Tesouro não acontece isso, você deixando o valor aplicado hoje, se você precisar solicitar o resgate daqui a 20 dias, ele teve o rendimento de 20 dias acumulado na sua conta. Então, resumidamente, nós precisamos de um investimento que ele tenha a segurança e que também tenha liquidez. Liquidez, falando da forma mais simples possível, é a facilidade da gente acessar o nosso investimento, da gente ter o dinheiro na mão novamente. E a gente viu que o Tesouro ele tem essas duas características e, além disso, ele está tendo um rendimento aí de praticamente 13,60% ao ano, que dá mais de 1% ao mês na nossa conta. E para isso, para a gente formar essa reserva, a gente vai colocar cerca de 6 meses do nosso custo mensal de vida para que a gente tenha uma tranquilidade um pouco maior. Além disso, nesse momento que a gente está vivendo, o Tesouro está tendo uma excelente rentabilidade, rendendo mais que 1% ao mês no investimento mais seguro que a gente tem no Brasil. Então, com base nesse investimento, a gente vai colocar aí 6 meses do nosso custo de vida. Esses 6 meses é o valor que a gente vai ter até o nosso negócio virar, até a gente ter uma virada de chave, e é um valor que vai nos dar aí a tranquilidade, a sanidade para que a gente consiga começar de fato a empreender. Agora eu vou te mostrar na prática, vou te mostrar na tela como que a gente faz esse aporte no Tesouro. Então, confere aqui comigo na próxima aula que você vai ver o investimento na prática.